Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o João, eu sou o Ricardo e a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios da prova oral do TEOT e como o curso da mentoria prova oral pode te ajudar. Exatamente, pessoal. Vocês sabem, a gente já se apresentou, eu sou o João Vitor, coordeno aí, junto com o Ricardo, essa parte do R3, aí dos cursos de mentoria, do extensivo, da revisão. E a gente vai estar conversando um pouco, né, sobre a prova oral, que tem mudado com o tempo, né? A gente percebeu que teve uma mudança, a gente passou um período onde teve a pandemia e a prova foi online, né, muito tempo. E aí a gente voltou a ter a prova presencial. E agora a gente está tendo algumas misturas, né? Como a prova de anatomia e a teórica, que já vai ter essa modalidade. Então, assim, a prova oral, ela tem mudado e a gente, pensando nisso, veio surgir, né, a mentoria como uma ferramenta para ajudar ali o aluno, que a gente sabe que muitas vezes na residência você não tem um foco para isso. A gente teve a sorte de doutor Eduardo Queiroz, e mesmo tendo um pai, né, que o doutor Eduardo é um pai, todos os anos, no final, é aperreio, é corre-corre, você não sabe como estudar direito, né? E você ter um caminho para guiar isso faz muita diferença. Né? Exatamente. Então, cada prova tem seu desafio, né? E aí, João, qual que a gente pode falar que é o desafio da prova oral? Quais são os desafios da prova oral? Olha, confesso a você, eu fui aluno do OQM da R1, mas assim, veja só, eu fui aluno do OQM de todos os anos, porém, quando eu fiz o R3, a gente não tinha nenhum preparatório específico, né, para a mentoria. Para a prova oral. Isso, perdão, para a prova oral. E, particularmente, eu achava a prova oral a mais difícil. Era a que eu mais tinha medo. Por mais que todo mundo falasse, não, mas o que pergunta é algo geral, é algo simples. Mas só em pensar que eu estarei diante de um avaliador e ele pode me perguntar 120 doenças, mas ele não vai perguntar uma, ele vai perguntar 16 dessas. Ou seja, quando eu pensava em ter 16 dessas milhares de doenças que ele podia me perguntar, para eu saber todos os pontos, quando eu tentava fazer na minha cabeça, eu via que eu ia cair. Então, me gerava muita ansiedade, né? Então, eu acho a parte mais difícil é isso, você estar diante do colega que, quando você não tem um direcionamento maior, você acabou sem ter um treinamento para isso, você fica pensando que pode cair literalmente qualquer coisa. Isso é uma meia-verdade, não é bem tudo que pode cair, existe um padrão, né? Mas essa é a minha grande ansiedade que eu tinha quando eu estava diante dessa prova. Eu acho que essa palavra que você usou é crucial, né? Eu acho que esse é um grande desafio, é ansiedade. Então, todo mundo nessa prova tem uma ansiedade e os desdobramentos que a ansiedade traz, que é o medo do esquecimento, é o medo de travar, é o medo de, enfim, simplesmente não sair aquilo ali. Você sabe, mas não sai. Então, esse é um grande desafio da prova oral. E é engraçado porque esse é um desafio que é extremamente trabalhável. Porque quanto mais você se expõe a ser sabatinado, a ter que organizar seus pensamentos, a ter que falar aquilo ali, você vai quebrando essa ansiedade. Então, lógico, na hora que você sentar lá na frente dos avaliadores, lá, né, você vai ter ansiedade, isso é natural. Mas você consegue saber e manejar aquilo ali, porque você já foi treinado antes. Então, uma vez que você respondeu o primeiro caso, você, eita, foi igual ao que eu fiz com o pessoal naquele momento ali, naquela sabatina e tal. Aí, no segundo você já tá mais tranquilo. Aí no terceiro você não sabe direito o caso, mas aí vai indo e você vê que é possível vencer aquilo ali porque você já enfrentou aquilo ali antes, numa sabatina. Exatamente. A ansiedade, ela é paralisante na prova oral. Ela é muito determinante, né? Então, veja, todo mundo novamente trazendo isso, a prova teórica ela é a mais difícil, não tem para onde ir, né? Porém, a prova teórica é você e uma prova, você já fez várias provas na sua vida, você entende que não vai acertar todas, e você consegue ali manejar isso, né? Tanto é que eu, do meu ano, acho que tirei 60 na prova teórica, eu tava com muito mais medo da prova oral, terminei com, acho que 90 na média geral, mas isso não me fazia me sentir melhor ou pior, era no sentido que você estava ali, tinha 2 colegas do seu lado lhe avaliando, você tem checklist lá que você ficava na dúvida se você tinha acertado ou não tinha, e a impressão quando você tá ali é que se você errar alguma coisa na sua cabeça, parece que você errou tudo. Mas não é isso, né? Você só lembra do seu erro, né? Exatamente. Você só lembra do seu erro. Quando você acaba a prova, você lembra assim, pô, tive aqui vários casos, mas o cara só sai com aqueles na cabeça, tipo assim, pô, aquele eu fui mal. Mas não é assim, né? Você acaba que vai ter um caso ou outro que você vai esquecer e tal, mas, de uma maneira geral, os casos, como você falou, eles seguem um padrão, né?
Não é feito você falou aí, tipo, é uma meia-verdade. Pode cair tudo, mas não cai tudo. Cai casos típicos, cai fratura do membro proximal, cai aqueles casos típicos do dia a dia. Essa é a intenção da prova oral, né? E aí eu acho que, como você falou, a prova teórica, ela é a mais difícil. E o que eu achei legal da divisão nova da prova é justamente isso, que eles separaram as provas, deixaram provas semelhantes em dias diferentes. Então, por exemplo, teórica e anatomia juntas agora. Pô, beleza, é uma prova feita, você falou, ABCD, aquela prova de vestibular que você está acostumado, de residência médica que você está acostumado. Então, esse é um tipo de prova que você vai com a cabeça. O outro tipo de prova que é habilidades cirúrgicas, exame físico, atitudes, prova oral, essa parte aí você vai com outra cabeça, né? Aí entra mais a ansiedade, o medo, esquecimento, vergonha de estar ali na frente dos examinadores, etc. São provas totalmente distintas. E aí, quando você separa os dias, né, e joga um gap aí de um mês para uma prova dessa, você acaba trabalhando muito mais a questão de, tipo assim, pô, passou a teórica, agora eu vou me virar para trabalhar outros pontos que não vão ser exigidos aqui, né? Na prova oral, na prova habilidade cirúrgica, não vai cair qual a estrutura que interpõe na fratura de tal coisa. Não vai cair isso. Vai cair coisas diferentes. Exatamente. E assim, aquele sprint final que a gente dá para a prova, né? E você também foi do ano que era tudo misturado, né? Você fica na dúvida, né? Então, eu vou estudar hoje para teórica, amanhã eu vou estudar para prova oral. Como é que eu vou me dividir para estudar tudo no mesmo dia? E aí, a gente também, bem próximo da prova, revisando ali as questões da teórica, aí me dava um gelo. Será que eu estou passando muito tempo estudando para essa prova teórica e a oral já é no outro dia? Será que vai dar tempo de o que eu não estou vendo agora, já que é um estudo diferente, né? Então, assim, eu acho que essa divisão, ela veio para ajudar o residente. Eu acho que, com certeza, isso foi definidor, principalmente nesse sprint final aqui de revisão, né? Onde você está revendo tudo isso, tudo que passou, consolidando, né, melhor os assuntos. Essa divisão facilita demais. E ainda outro ponto, a prova mais difícil, né, tecnicamente falando, ela vai ser em casa. Você não vai estar exposto, né, com outras pessoas, você vai estar no seu conforto, né? Claro que a gente sempre fala e a gente vai dar dicas sobre internet, né? Sobre como se portar para você não ser cortado, né, na prova, enfim. Mas você está no seu conforto de casa. Então, a prova que mais vai lhe exigir, você pode fazer no lugar que você se sente mais seguro. Então, isso é muito importante, né? Exatamente. Mas, como você falou, tem os seus desafios, mas esse tópico a gente deixa para um outro momento, prova online, né? Quando tiver mais perto da prova ali, a gente faz um podcast só sobre isso. Eu tenho algumas histórias legais, porque minha prova foi online, então eu tenho algumas histórias legais que aconteceram comigo, inclusive, sobre essa questão aí de se preparar para fazer uma prova em casa. Porque você não está acostumado também a fazer uma prova em casa. Então... eu passei enfim, a Sociedade do Joelho similar, né? Então, passei por isso. Mas uma coisa sobre a prova oral, que a gente percebe, eu fui a primeira turma presencial, né, pós-pandemia, e a gente teve um aluno que saiu no meio da prova. É isso que a gente fala. E eu passei falando um pouco sobre a minha experiência. Meu primeiro caso, né, são divididos em 8 casos, né, são 2 blocos de 8 casos, onde você vai fazer os 8 naquela mesada com 2 avaliadores. Nos outros 8 você troca de mesa, tem mais 2 avaliadores para você continuar, né? E as notas vão ali, você pode receber 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, enfim. No meu primeiro caso eu fui bem, mas já no segundo caso caiu algo que eu não dominava e eu patinei. E aquilo foi me dando uma ansiedade grande, só que tentava sempre lembrar do que o doutor Eduardo fala. Veja só, existem pontos que você tem que acertar, você não precisa fechar 100%, é você tentar ganhar aqueles pontos que dá para ganhar mesmo do assunto que você não sabe. A gente percebe, e os alunos quando terminam o treinamento, eles sabem. Se cai um caso que ele nunca viu, os 60 você consegue tirar. Talvez até mais, porque você já entende o que é que o examinador quer, né? Exato. Então, esse é um outro desafio da prova oral, que é entender que você precisa ter uma organização de ideias. E a organização de ideias foi justamente assim, o ponto que a gente quis atingir com os checklists da mentoria, né? Porque ali você começa a perceber que todo caso clínico você tem que passar por epidemiologia, por mecanismo de trauma, por classificação, por diagnóstico, por exame de imagem, por tratamento, por complicações. Então, por mais que você não saiba aquela doença como um todo, por mais que você não saiba todo o checklist, você sabe os pontos que você tem que falar ali. Então, tipo, essa fratura, não me lembro direito das coisas, não me lembro, mas
eu vou me lembrar da epidemiologia, eu vou me lembrar de uma classificação, eu vou fazer me lembrar de um quadro clínico. Então, ali você vai pontuando e você vai organizando as suas ideias para você falar tudo aquilo ali que você tem que falar. Exatamente. Tinha, enfim, além de outro material que vocês acabaram lançando, a gente sabe aqueles casos que podem cair, né? Então foi engraçado que eu pude estudar exatamente os casos que caem e alguns casos que eu não tinha tanta convicção foram exatamente os que caíram e eu acabei errando alguns pontos, mas assim, eu não fui surpreendido. Realmente caiu aquilo. E veja, como eu tô dizendo, um caso que caiu para mim, caiu uma mielopatia cervical que tava ruim de ver de longe, enfim, a ressonância no T2, não dava para ver bem, sala escura. E eu achei que eu fui muito ruim. Mas eu consegui de beira de olho olhar para o que o avaliador colocou, né? Claro que a gente faz aquela olhadinha. E eu recebi um 6. Um 6 do cara da coluna, claro que aí ele não me perdoou, né? E o cara da mão me deu 8. Ou seja, um caso que eu julguei que eu fui ruim, eu tirei ali 7, né? Tá bom demais. Tá bom demais. Se eu fosse me tomar pela ansiedade, e engraçado, o outro caso também foi um que eu não dominava muito bem, que foi de osteonecrose do joelho, e eu fiquei ali patinando, possivelmente devo ter tirado mais ou menos a mesma nota. Esses dois casos, ou seja, eu só fui bem no primeiro. O segundo e o terceiro, eu não fui bem, ou do jeito que eu achei que eu deveria ir. Ali, minha prova tinha matado ali. Como eu tô dizendo, a gente terminou uma bateria de 8 casos, um aluno se levantou e foi para casa. Desistiu completamente da prova. Novamente a questão da ansiedade aí, né? Porque você tem que aprender que se você foi mal em um caso, você vai ter que esquecer aquilo ali. E não deixar aquilo te afetar para os próximos. Até porque esse conhecimento não importa para o outro. Exatamente. Anulou, passou aquilo ali, passou. Né? Então, você falou, dei aquela olhadinha ali e tal. Lógico que você tem uma curiosidade, mas tipo assim, se você tivesse tirado 0, 2, meu amigo, esqueça. Você vai ter agora vários outros casos para se recuperar, que não vão ter nada a ver com aquele primeiro. Né? E você tocou num ponto aí, que é um ponto que o pessoal tem muita dúvida também, que é a relação com os examinadores. Pô, e aquele cara, se ele ficar me cobrando muito, perguntando coisa que vai além do meu conhecimento, se sobrar tempo, se faltar tempo, será que eles vão... Enfim, essa relação com o examinador, os alunos têm muita dúvida em relação a isso, né? Mas, de uma forma geral, é uma relação tranquila, né? A maioria deles quer lhe ajudar. Ele quer estar ali para lhe ajudar, ele não está ali para lhe atrapalhar, né? Então, esse é um ponto que você tem que estar bem tranquilo, assim. Se o cara está ali puxando para saber, essa classificação é assim mesmo, tipo, provavelmente não é uma pegadinha. Entendeu? Provavelmente ele está querendo que você pense novamente, responda novamente, reavalie, porque normalmente o cara não está ali para lhe atrapalhar, não é isso? É verdade. A gente sabe que os avaliadores, eles são orientados, né? Existe um modus operandi que eles devem seguir e eles não estão ali realmente para lhe prejudicar ou para vir com alguma pegadinha. Veja, todas as vezes que o colega me chamou a atenção, e ele chama algumas vezes mesmo, porque é normal você dar uma patinada, ou não é nem você errar, mas às vezes você se confunde alguma coisa e o colega é assim mesmo. Todas as vezes que eles fizeram foi para guiar realmente ali o caminho. Inclusive, teve vezes que eu estava passando longe e o cara traz você ali de volta. Claro, ele não pode ser direto, ele não pode, né? Ele tem as regras dele para seguir. Inclusive, tinha um cara que era um pouco mais autêntico, porque eu estava com ele. E aí ele fez perguntas bem diferentes, assim. Aí quando ele fez, aí eu fiquei assim, aí ele fez, não, relaxa, isso não é objetivo, não. Inclusive, assim, ele saiu do script, mas ele avisou, assim, ele perguntou por curiosidade para saber se eu sabia, mas assim, eu não ia pontuar. Claro que isso é algo pontual, né? Mas até isso para mostrar. Ele já foi dizendo, relaxa, isso aqui foi um extra que eu tava perguntando aqui para você. Até porque, assim, tem uma certa subjetividade ali naquele checklist, né? Então, às vezes, um cara que tá puxando mais, ele sabe que você escorregou em alguns pontos, aí ele puxou mais de você, aí você correspondeu, aí o cara, pô, não vou tirar aquele ponto ali daquele negócio que o cara deixou passar, sabe? Porque existe uma certa subjetividade ali, por mais que tenha um checklist para você seguir. Exatamente. E muitas vezes, né, os colegas vão ter a sua especialidade, né? E você percebe que tem uma predileção ali. Então, a minha primeira mesa caiu uma fratura de Bennett, né? E aí o cara disse, não, essa eu faço, porque eu já era o cara de mão, né? Ele já queria
perguntar, né? Aí, quando for da coluna, o cara, não, essa eu faço. Então, você percebe que, obviamente, claro, não tem como, não são todas que vão ser da especialidade, mas você percebe que o colega gosta da área dele ali. Mas a minha experiência foi que, quando caiu para o especialista, eu achei melhor, na realidade. Porque eu acho que ele entende melhor aquilo, ele vai perceber mais se você tá patinando, né? Já que e ele consegue lhe guiar de uma maneira adequada. Pelo menos a minha experiência com meus 4 avaliadores foi essa. Isso. E esse é outro ponto que a gente tenta trabalhar aqui na mentoria, né? Que é justamente treinar o aluno para situações diferentes. Então, nas nossas sabatinas, vai ter aquele caso que foge um pouco do comum, vai ter aquele caso que é tipo batidão de prova, e a gente vai sabatinar os alunos com esses 2 casos para eles sentirem possíveis situações do lado do dia, né? Porque vai ter aquele caso que vai cair igual, idêntico, e vai ter aquele caso que os caras vão botar um caso novo aqui, vão botar um caso diferente, uma imagem um pouco mais capciosa, né? E aí a gente faz isso na nossa sabatina, que é justamente para o aluno, pô, esse caso aí eu nunca vi, ou esse caso aí tá totalmente diferente. Porque justamente você precisa ter essa reação lá no dia. Não, com certeza. E uma coisa que a gente bate muito no treinamento, e é uma verdade, é que quando ele sai muito do script, ou seja, é um caso muito diferente, nunca caiu, ele tende a ser com perguntas mais simples ou perguntas mais gerais. Porque a ideia dele é pegar você, assim, desprevenido, para ver se o aluno ele vai se sair bem naquele caso. E eu lembro muito bem quando eu terminei a prova oral e eu fui conversar com você e com o Joaquim. Eu, no final da minha preparação, a maior parte do meu tempo foi preparando o meu material. E porque eu percebia que você vai para o livro, mas vamos lá, você pega o capítulo de fratura de clavícula no Rock U, tem 100 páginas. Eu li as 100 e eu não consegui responder um caso da prova oral, porque é muita informação e não está sedimentado ali nas caixinhas corretas, né? E quando você percebe, a proposta da prova oral é que você domine aqueles pontos que você consegue falar em 5 minutos. Checklist. É o checklist, exatamente. Então, assim, eu passei muito tempo fazendo isso, me dividi com meus R iguais para poder a gente fazer. Mas quando você pega do colega, às vezes você não confia, é um resumo. Então, você fica na dúvida se você está fazendo certo ou não. Então, passei muito tempo fazendo isso para no final eu tive que dar um gás maior ainda, porque primeiro eu gastei fazendo. Agora eu tenho que gastar, entre aspas, decorando, né? Aprendendo. E aí o que eu vim conversar com vocês é que eu tenho plena convicção, e já falei várias vezes, o nosso melhor curso é a mentoria. Porque antes de você entrar para a prova, você percebe, agora eu sou ortopedista, porque eu consigo manejar, ou eu entendo, de mais de 100 doenças, e é isso aqui que me faz ser um ortopedista. É o dia a dia. É o dia a dia, assim, a minha impressão, primeiro, aí no final, foi a prova que eu mais gostei por isso, e foi o conteúdo que eu mais me senti feliz em deter mesmo, entendeu? Então começa, aí na ortopedia é muito isso, a gente começa decorando, mas depois você vai entendendo, vai absorvendo, e eu percebo, não, aqui a gente pode realmente tratar várias coisas e eu me sinto um ortopedista porque eu domino esse assunto. Verdade. E eu gosto muito da prova oral por isso. Eu acho que é uma prova fundamental de ter. Porque ela prepara o cara para a vida, realmente, né? É a prova que avalia a vida. Não avalia uma casquinha de banana, não avalia uma informação que está no rodapé do livro. Não, ela avalia o cara para a vida. E eu acho que na mentoria a gente faz justamente essa preparação focando nisso, focando para a vida. Porque é um exame de imagem que está na sabatina, que está no caso clínico comentado, que vai estar na prova, que vai estar no dia a dia do cara, entendeu? É uma ressonância para avaliar um manguito, é uma radiografia para avaliar uma lesão, uma luxação acromioclavicular, enfim, aquilo ali que vai aparecer na sabatina, no caso clínico, vai estar lá na prova também e para a vida do cara. É aquilo que vai chegar no pronto-socorro, é aquilo que vai chegar no ambulatório, e ele precisa realmente ter aquilo ali organizado, porque na hora que o paciente estiver lá, ele tem que saber aquela informação. É a informação básica, entre aspas, para tratar pacientes no dia a dia. Exatamente, porque às vezes quando a gente começa a residência, a gente acha que eu tenho que ser muito bom em tudo, a ponto de talvez operar tudo muito bem. Exato. Né? E na realidade, você para ser um bom ortopedista, você precisa ter boa intenção, né? Empatia pelo paciente e você saber direcioná-lo, mesmo que não seja a sua área. Então, minha área é joelho. Ok. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre diagnósticos e exame de imagem, na minha área eu continuo estudando isso. Mas provavelmente você e o que eu sei de pé foi o que eu aprendi nesse treinamento. Foi nesse treinamento da residência e nesse treinamento para uma prova oral que podia cair qualquer imagem ali também, né? Claro que toda a prova como um todo, mas é esse treinamento que me faz ter
um mínimo conhecimento ali para poder eu saber, ver, isso aqui é diferente, me parece que é isso, eu vou mandar para Ricardo, que ele vai poder comandar. E aí, a partir daí, você consegue realmente exercer bem essa nossa especialidade. É isso aí, com certeza. E aí, João, tem um pilar também aqui na mentoria, que eu acho que é um pilar legal, porque muitos alunos, eles têm vergonha de se submeter a uma sabatina. Então, isso é verdade, porque a gente vê que várias sabatinas que a gente faz são as mesmas pessoas que estão ali se submetendo àquilo ali. Lógico que tem aí o fator de, pô, tô no plantão, ou tô, enfim, inúmeros motivos, mas ter uma autossabatina é uma coisa muito legal, porque assim, você pode usar aquele instrumento ali em qualquer lugar que você esteja, sozinho ou com amigos, para você simular um caso e você se autoavaliar ou você avaliar seu colega, né? Porque realmente, assim, ter uma sabatina ao vivo, a gente tem um limite de coisas que a gente consegue, de tempo que a gente consegue fazer, né? Mas quando você coloca um caso clínico ali para o aluno fazer quando ele quiser, na hora que ele quiser, para ele se auto-sabatinar, ele pode passar o dia inteiro fazendo isso, sozinho, com os colegas. Então, ter isso na véspera da prova, junto com um checklist ali, para você seguir, para o seu colega lhe avaliar e você se treinar, eu acho que isso é bastante valioso. Faz muita diferença. Veja só. Engraçado que, você falando aí, sempre toda vez que a gente vem conversar sobre isso, vai passando um filme na cabeça, né? No período que você está se preparando para o TEOT. Mas, assim, na última semana, antes do TEOT, eu e meus RGs, a gente ficou locado ali, estudando na mesma casa, né? E aí foi exatamente isso que a gente fez. Só que casos primários que a gente acabava criando, então era o dia inteiro isso. Botava numa tela, aí um ia sabatinando o outro e o cara ia tentando responder, aí o outro ia corrigindo. Então foi dessa maneira que a gente foi consolidando e a gente foi passando caso a caso, com material que já tinha liberado pelo menos. O que é que a gente tinha naquela época? Os assuntos mais recorrentes. Era o que a gente tinha, né? Então a gente pegou os assuntos ali dos últimos 3 anos, como vocês liberaram lá, e a gente foi estudando. Então, bora, se caísse isso aqui, a gente foi um por um. E foi dessa maneira, e aí juntando com o resumo, que ali a gente já tinha, a gente ia complementando, o outro colega ia falando, e isso aí definitivamente fez muita diferença. Claro, a gente fez muitas sabatinas durante o ano na nossa residência, né? Mas isso aí vai variar de cada serviço. Mas eu digo a você que nesse final foi até mais importante isso de ter um material ali para me guiar, mesmo mais primário nesse sentido, e essa autossabatina que você pode ir fazendo com seus amigos. Porque, na realidade, todos nós temos um pouco de procrastinação, uns mais do que outros, né? Que você sabe muito bem. Mas essa questão de você se expor, como, por exemplo, no curso, né? Você se expor ali na sabatina online é muito desconfortável. É uma verdade, é desconfortável. E muitas vezes vai ter aluno que não vai conseguir vencer aquela barreira todas as vezes, né? Então, algumas ele vai se expor, outras não. Mas ali ele já aprende, mesmo quando ele não se expõe, ele tá vendo todos sendo sabatinados. Então, ele vê 10 casos ali, mesmo que não seja o dele. Ele tá vendo como é que o cara responde, ele vai respondendo ali, né? Você vê, eita, isso aqui eu acertava, eita, isso aqui eu errava. Pô, esse cara tá bem, falou bem, ele se portou bem, ele tá gaguejando, não tá. Você aprende muito com isso, Você aprende né? muito com o erro dos outros. Exatamente. Você aprende muito. Você aprende que, tipo assim, pô, esse cara foi rápido demais, esse cara foi devagar demais, esse cara não soube explicar bem a imagem. Enfim, vários erros que o pessoal comete que realmente você consegue pegar ali, mesmo que não seja você cometendo. Entendeu? Exatamente, eu aprendi muito vendo, né? Exato, porque veja, se ele só assistir a sabatina, quantos casos ele vai ver? Vai ver 120 casos, eu acho, ou é mais do que isso. Ele vai ver, fora os que a gente vai fazendo por fora, ou seja, ele tá vendo ali o cara respondendo no tempo, vendo os objetivos, vendo o professor corrigir, né? E isso faz muita diferença. Aí a gente tem as autossabatinhas, que ele pode ficar se avaliando, e eu acho sensacional os casos em vídeo. Que aí o que é que acontece? Vem Ricardo, ele vai colocar ali uma patologia do pé plano, e é como se o próprio professor fosse responder, e ele vai dizendo ali pontos, mais ou menos ali, que dá para o aluno falar nos 6 a 8 minutos. Então, você já tem o checklist. E se você pegar tudo que o colega falou ali, o professor está falando, transcrever literalmente, você ali o professor, ele treinou, ele foi ali, ele olhou todas as bibliografias, ele atualizou o que ele vai falar, e ele foi lá e gravou. O aluno tem lá, pé plano, um resumo de tudo de pé plano primeiro. Isso já ajuda para a prova teórica, a gente sabe que ajuda, com certeza. Já ajuda para a vida. Ajuda para a vida, e ele vai poder juntar com isso e o checklist e poder ficar ali se auto-sabatinando e aproveitando as sabatinas. Claro, a gente quer que o aluno aproveite durante a semana, obviamente. Então, sai os casos,
os casos ali em vídeo na segunda-feira, a gente quer que o aluno pegue esses casos e vá ruminando esses casos para no final de semana ele poder, e ele vai, junto com o checklist, vai treinando para no final de semana ele poder ser sabatinado e ver também a experiência de ser sabatinado online. Mas é assim, é um pool de coisas que é muito improvável que o aluno ele não saia bem preparado para essa prova. Exatamente. Quando a gente montou, né, idealizou a mentoria, a gente pensou justamente nos pilares que eram necessários para formar bem um aluno para aquela prova. Não só para a prova, como para a vida, feito a gente falou aqui. Então a gente chegou nesses 4 pilares, que era o caso clínico comentado, e aí, como você falou, é uma proposta diferente, porque é um professor ali que tem vivência naquela área, que está falando sobre aquela patologia e que está mostrando para o aluno como aquilo ali vai ser cobrado. Inclusive de formas diferentes, porque você mostra ali um caso e aí você fala, vai ser cobrado assim, mas ele pode colocar uma imagem diferente, ele pode colocar um tratamento diferente, ele pode exigir uma classificação diferente. Então, ele está ali mostrando não só um caso clínico, como também possibilidades, não só para o caso, mas para a vida, né? Que o cara vai enfrentar na vida depois. O outro pilar, justamente o checklist, a gente comentou aqui, organização para o caso que sempre se repete. Então, você tem que passar por aqueles checklists ali e todo caso tem seu checklist. Autossabatina, aquele momento que você está ali na véspera da prova, feito você falou, sozinho com seus colegas, que você vai ali novamente se autossabatinar para relembrar como é que é aquela dinâmica. E, por fim, a sabatina ao vivo, que para mim eu acho que é a cereja do bolo, que é justamente a forma mais perto que a gente consegue simular a prova. É você estar ali com a pessoa na sua frente, lhe sabatinando, cronometrando o seu tempo, tentando lhe guiar se você sair do caminho e dando ali uma nota para você. Então, realmente, esses 4 pilares eu acho que a gente conseguiu construir e conseguiu fechar bem aí a preparação completa para quem vai prestar a prova de título e quem vai se submeter à prova oral. Ô, Ricardo, e quando você olha para o cenário geral e a gente tem alunos que vêm perguntar a gente, você acha que dá tempo do aluno que estava perdido até agora, seja por N motivos, você acha que dá tempo ele se preparar para o TEOT a partir de hoje? Esqueça tudo que passou. E ele atingir a aprovação no TEOT? Total. Agora, eu acho que você precisa sempre avaliar o ponto que você está e o que você precisa para você passar. Veja, essa pessoa, ela não vai ser o primeiro lugar, ela não vai ser os 10 primeiros, tá? Ela vai passar. Então, o objetivo é esse, tá certo? E esse deveria ser o objetivo de todo mundo para a prova do TEOT, né? Lógico que algumas pessoas querem melhor, pior, enfim. Mas o objetivo é passar. Então, existe sim como passar para a prova do TEOT, mesmo faltando 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque assim, você pode entender o padrão da prova, entendeu? Você pode entender que toda a prova existem questões repetidas. Então, se você estudar as provas antigas, se você focar nas coisas que são importantes, se você tiver um material ali intensivo para você focar naquilo que sempre foi cobrado, você vai atingir ali 30, 40 questões que se repetem todo ano. Então, você já está se aproximando do seu ponto de corte ali, né? E aí você, enfim, faz simulados, enfim, você vai ganhando mais questões, livra o ponto de corte. Pronto, livra o ponto de corte, você vai agora para a prova presencial, né? Prova oral, prova de habilidades, enfim. Prova oral, a gente falou, extremamente treinável. Extremamente treinável. Prova de hands-on, a prova lá de habilidades, cara, querendo ou não, é uma coisa que você viu no dia a dia da sua residência. É uma haste de tíbia, é uma haste de fêmur, é uma banda de tensão, enfim. Lógico que existem desafios também disso, fazer corretamente, manejar a ansiedade, mas, tipo, isso também é treinável, porque você treinou na residência, a gente vai a ajustes finos, tem o hands-on também para fazer aquele apanhado ali, guiar o cara, então, também possível de você ir lá e enfrentar a prova. Então, assim, eu acho que sempre tem tempo. Agora, o quanto que você quer se dedicar, qual a estratégia que você vai usar e qual é o seu objetivo, né? Seu objetivo é passar na prova? Dá tempo demais. Seu objetivo é passar no R4 concorrido? Pô, talvez não dê tanto tempo assim mais, né? Mas para a prova, eu acho que sim, que você tem, montando uma boa estratégia, dá tempo sim. É engraçado, porque a gente, médico, e eu já falei algumas vezes, a gente é treinado a vida inteira para ser o melhor. Né? Não que a gente atinja isso, né? Alguns podem, enfim, mas o que acontece é que desde a escola, não, você tem que ser o primeiro da sala, porque se você quer medicina, você tem que ser um dos melhores. Para passar é difícil, vestibular, tem que tirar nota muito alta, senão você não vai passar.
Aí eu sento na faculdade e pronto, lascou. Tem 100 pessoas aqui que foram melhor de turma a vida toda e eu tô no meio aqui. Aí você começa a dizer, não, mas você tem que estudar mais porque você percebe que tem médico que é bom, médico que é ruim, então você tem que se destacar. Então a gente passa a vida toda, chega na pró-residência de novo, isso passando. E mesmo a gente martelando isso na cabeça do residente e na nossa cabeça, a prova do TEOT, ela é diferente. E o aluno, ele tem que entender que ele vai encarar ela diferente. A ideia não é tirar em primeiro lugar. Não é, até porque não muda. Muda para si só. Assim, né? Vai ser se você tirar em primeiro lugar, parabéns. Isso vai ser um ponto para mostrar que você realmente estava muito preparado e deu o seu máximo e conseguiu atingir isso. Porém, a prova do TEOT é atingir a nota. É você briga com você sozinho, você não está concorrendo com ninguém. E como a gente fala, esses 60% que a gente precisa, né? Ele é altamente treinável e dá muito tempo mesmo. Exato. E é fundamental o aluno entender isso. Tem que entender isso, porque senão a pessoa se desmotiva, né? A pessoa vai para uma sabatina, vê tipo, um monte de gente voando ali, sabendo muito, tirando notaço aí, prova, simulado, não sei o quê, aí você fica, pô, não consigo mais. Consegue, desde que você entenda que você precisa de estratégia e você precisa atingir aquela nota ali para você passar e ter o seu título. Agora, João Vitor, você acha que dá tempo sem ter o caminho das pedras? Eu acho que não dá. Certo? Aí é mais ou menos o que a gente tá falando. Se você, por exemplo, agora não dá pra... Eu vou estudar e eu vou abrir o Rockwood, eu vou abrir o Campbell, eu vou abrir o Lovell, eu vou abrir o Tadjan. Aí, você, na primeira semana, você desiste. Porque aí não tem condição. Agora, se você tiver material adequado, né? Porque a gente sabe que era melhor que o aluno tivesse, durante a residência toda, lido todos os livros. Era melhor, com certeza, né? Ele, até para a formação dele como um todo. Mas ele tendo aulas, ele tendo materiais que guiam ele para atingir isso e para aprender o mais importante, eu tenho plena convicção que dá muito tempo para poder ele fazer isso. Exatamente. Estratégia. E a gente do OQM, a gente pensa o tempo todo em bolar estratégias para que o aluno tenha sucesso na prova de título e na vida. Exatamente. Pessoal, falamos bastante coisa hoje aqui sobre prova oral, sobre mentoria, sobre prova de uma maneira geral, sobre técnicas de estudo, né? A gente estendeu aqui os tópicos, mas foi bom demais. João, obrigado aí pela presença e até uma próxima oportunidade, né? Valeu, pessoal. A gente quer muito estar com vocês, aí você que por acaso não seja nosso aluno, e lembrando que o OQM, ele sempre está pensando naquilo que ajudaria a gente. É o que a gente não teve, não é, Ricardo? E a gente está tentando trazer para o nosso aluno, trazer para o residente aquilo que ele pode realmente resolver e tratar essa dor e, com certeza, atingir o objetivo. Então, muito obrigado aí e a gente se vê num próximo episódio aí.